Graça e paz, eu sou o pastor Rodrigo e hoje estamos em mais Ser Filho Cast e hoje teremos um bate-papo com o Bispo Júnior e o Apóstolo Felipe. Vamos falar a respeito de um tema muito importante a respeito de discipulado. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela presença e... Eu sou o Apóstolo Felipe Lima, vocês já estão acostumados comigo, agora esse cara é novo, hein? É estreia. Eu sou o Bispo Júnior. Tá Fazer uma participação especial aqui. Especial. Tá estreando aí com ele. E hoje vamos falar a respeito de discipulado e a gente vai falar um pouco da história do Bispo Júnior, né, desse processo de discipulado. O Apóstolo Felipe é o nosso líder e foi também o líder do Bispo Júnior. Então, conte-me, comece a contar a respeito dessa transição, como foi o início desse processo de conversão seu. E aí ainda é meu líder. Não deixou de ser, não. Nunca vai deixar. É isso aí. E rapaz insistente. Pensa num cara insistente, esse rapaz. Insistente. 2 anos e meio da minha vida, nós somos sócios nas empresas. E ele lá insistindo, lá sentado na minha mesa, de boa, e ele pregando 2 anos e meio pregando lá, falando a palavra de Deus. Mas eu não queria ouvir nada daquilo. Mas ele nunca desistiu de pregar a palavra, e pregando. Eu até falei com ele outro dia que eu lembro do que ele estava falando, mesmo sem eu querer ouvir. Isso é uma coisa impressionante, né? A palavra de Deus, ela faz em nós o que ela tem que fazer. Não importa se você quer ouvir ou não. Isso é uma coisa sensacional. E quando 2 anos e meio depois dele lá enchendo paciência do irmão, que é meu irmão mais novo. Não parece, mas é meu irmão mais novo. Parece. Eu fui na igreja, eu quis ir na igreja conhecer, 2 anos e meio depois. E dei a oportunidade para Jesus. Eu que dei a oportunidade para Jesus. A coisa impressionante. Eu era tão altivo, Difícil, tão superior, que eu fui dar a oportunidade para Jesus. E eu não gostei. Impressionante que eu não gostei. Na época eu não gostei. Só que ele não deixou de ser persistente na minha vida, né? E aí foi todo o processo, célula, encontro com Deus. E aí teve o discipulado. Eu lembro quando eu te chamei pra ir pro discipulado. Foi o discipulado. Você falou pra mim que eu vou, só que eu não vou fazer nada dessa loucura. Esse negócio que você fala, que você visita, isso aqui, eu tô fora. Eu falei, cara, senta e ouve. Aí já era. E nessa época eram 3 casais, né? Eu e a Bispa Gisele, o Dani e a Miriam, e o Paulinho e a Vanessa, né? Era só nós 3, os 3 casais, e ele, a apóstola, discipulando. Nessa época, sinceramente, eu não entendia quase nada da palavra de Deus, né? Só que, estudando do jeito que ele pregava, do jeito que o apóstolo sempre pregou, você ficava instigado a conhecer mais, né? Isso é uma coisa sensacional. Que aí eu começava a ler, eu falei, começa a ler de onde? Ele falou, em João. Ele começa a ler em João. Por quê? Porque é mais espiritual, é mais fácil. Aí eu comecei a ler João. Li João. Não entendia nada. Tava com impressão. Eu falei, tem um problema na cabeça, não entendia nada. E toda hora eu perguntava, o que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? O que significa isso? E hoje, o grande problema das pessoas, elas têm vergonha de não saber as coisas. E não pergunta pro líder. E aí fica sem saber. É verdade. Não, eu sei que foi muito chato eu perguntar. E uma passagem que ele gosta muito, que já pregou 1 milhão de vezes, é Romanos 8. E lá no 19... E a primeira pregação. A primeira pregação do ministério foi Romanos 8 também. Tá lá que as criaturas, né, aguardam com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, né? Só que nós já somos filhos de Deus. O que nós temos que esperar?
a revelação da palavra de Deus no discipulado, no culto, na célula. Para levar. E qual a expectativa que você vem pro discipulado? Você tem que, a maior expectativa possível você tem que ter. Por quê? Porque vai ser revelada a palavra de Deus. Então, nós temos que aguardar com grande expectativa a hora do discipulado, a hora do culto. Nós temos que ter reverência pela palavra. Isso foi uma base do ministério, do meu ministério, pelo menos é assim. Exatamente. E, AP, como que foi para você, né? Como que foi esse processo de... Porque, para quem não sabe, gente, o Bispo Júnior, né? Quando a gente lembrou dele, a gente já lembrou desse processo de transição de quem ele era e de quem ele se tornou, né? E como que foi essa insistência, né? Como que foi esse processo de não aparecer que vai sair algum fruto bom e você continuar ali Sim. na vida dele? Na verdade, a palavra de Deus, ela é o único poder que transforma. Nós conhecemos a verdade e nós somos libertos de toda mentira, né? Então, assim, assim como ele foi discipulado, eu também fui discipulado a vida inteira. Nós estamos falando de discipulado. Então, discipulado que é a palavra de Deus. Ele está falando que não ouvia. Na verdade, ele ouvia. Só que ele continuava fazendo as coisas lá e eu persistia porque eu sabia que a palavra de Deus, uma hora, iria romper as barreiras e transformar. E ao mesmo tempo que ele estava sendo ministrado, eu também estava em treinamento. E, para mim, eu queria que o meu irmão fosse salvo, na verdade, né? Então, assim, a vida de discipulado começou quando eu comecei a ministrar o Bispo Lu, né? Até comentei que ia falar um pouco. O Bispo Lu, eu comecei a ministrar a vida dele, pregar o evangelho e eu vi a transformação dele. Eu vi a transformação na vida do Bispo Lu, tipo, de ponta a ponta, né? Eu sempre chamo ele de Zaqueu porque eu brinco, falo que quando eu fui chamar ele a primeira vez, ele estava em cima da laje. E eu lembro que quando ele começou a ir trabalhar comigo na loja, comecei a ministrar a palavra, a discipular, a explicar, assim como eu fiz com o Bispo Júnior, ele também foi transformado e foi liberto. Foi o que eu estava falando? Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela transforma. Então, assim, basta crer. Nós, os discipuladores, precisamos crer também na palavra de Deus. Então, crer na palavra de Deus, executar, ensinar, ter paciência, derramar e jorrar o máximo de palavra possível. Então, no caso do Júnior, bem difícil, porque ele falava que não queria. Você não cansa não de ficar falando? Eu falei, é o mesmo escritório. E nós somos sócios. Tá. E uma coisa que você me falou depois, você falou assim, que quem não queria era a minha alma, mas o meu espírito estava sedento. Meu espírito vem. E até, sua alma não quer, mas o espírito está pronto. E assim, discipulado não é só o momento do discipulado que nós temos aqui, né? Uma reunião entre os discípulos. Discipulado é vivência, né? Teve uma vez que nós estávamos na casa do meu sogro, o seu Cido, e o apóstolo estava pregando para mim e para a bispa na cozinha, e o seu Cido estava na sala. E ele falou assim, ele parou, ele falou, olha aqui, olha lá, o espírito dele tá sedento assim, querendo ouvir. Eu falei, rapaz, esse cara é completamente doido. Só que, um tempo depois, onde você estava? Aqui. Estava com a gente. E é a realidade, né? E é discipulado. Esse é o negócio sensacional. Você não está fazendo discipulado só na hora que você está na frente. Agora é minha vez de passar o discipulado. Não, é a todo momento. Né? Exatamente. Por isso que você tem que estudar a palavra de Deus para ter ela dentro de você, na sua mente. Para toda hora você estar discipulando. E o discipulado, a palavra discipulado, discípulo, ela vem de aluno, né? Professor e aluno. Mestre e discípulo. E derramar alimento, em derramar um ensinamento. E o que nós derramamos, é o que eu disse, e vou repetir, é o que há de mais poderoso, a palavra de Deus. Então, o Júnior foi ensinado, eu fui discipulado por tive muitos mestres que dedicaram as suas vidas a
a me explicar a palavra de Deus. Eu lembro de Eutíope, ele fala que dependia do quê? Como eu vou saber Se ninguém me ensina. se ninguém me ensina? Então, assim, ó, a igreja precisa ser discipulada. E tem os dois lados. Então, eu me posiciono para discipular. E ele, como aluno, a aprender, a ouvir. Então, eu ministrando, e aconteceu isso, eu ministrando, ele ouvindo, mas não querendo, mas estava lá, ouvindo. Então, assim, a palavra é eficaz. Depende muito também de nós querermos, porque se ele não tivesse sido alcançado pelo Espírito Santo de Deus, que é o único que convence, nós lemos a palavra, que é a de mais poderoso, e o Espírito Santo de Deus que convence. Se o Espírito Santo de Deus não tivesse convencido ele, com certeza teria esquecido. Então, assim, ó, nós temos um exemplo também de discipulado. Quando Jesus começa a discipular os seus 12, assim que o Espírito Santo de Deus chega e ele é batizado nas águas e no Espírito Santo, ele começa a ministrar os 12, juntar a equipe e começa a ministrar os 12. E João Batista se afasta. E tempos depois, João Batista envia os seus discípulos para perguntar se realmente ele era o Cristo. Por quê? Ele ficou sem discipulado, ele ficou sem os ensinamentos, ele não participou de todo aquele mover de Cristo, qual o Senhor, o Pai tinha enviado. Ele falou que não fazia nada de si próprio, mas ele fazia e ensinava tudo aquilo que ele viu o Pai fazer. Então ali nós temos um exemplo de que eu fui discipulado e agora eu estou derramando nos discípulos. E os discípulos estavam ali ouvindo. O João não caminhou junto, ele seguiu o caminho diferente, não participou. Depois aquela pergunta será que ele é mesmo? Ele perdeu a fé. Então as pessoas que não participam do discipulado, elas perdem a fé. E outro ponto que quero perguntar, né, Jesus, né, como você citou, Pedro, Jesus tinha multidão, tinha as pessoas, mas para a galera que também não sabe de fato o que é um discipulado, né, estar num culto é ser discipulado. Então, quero que vocês falem essa diferença de aproximação, que Jesus falava para a multidão, mas ele também se reunia separado com os discípulos, que é o que você falou de mesa, de tempo, assim, diferente falar a verdade, né? do culto. Porque no culto a gente se reúne, a gente adora a Deus, é muito gostoso, a gente está em comunhão, Ouve uma palavra. porém, não dá para você acessar, né, a pessoa. Todas as pessoas. E como que essas pessoas, né, tem que vir, ou como ele fez em você, ele avançou em você, porque literalmente dificilmente uma pessoa vai querer, eu quero, às vezes a pessoa não vai querer até ela entender que ela precisa ser um discípulo. Então, todos nós precisamos ser um discípulo? Todos nós precisamos, cara, ser aluno de alguém, né? Nós temos que nos espelhar em alguém. Se você não se espelhar em alguém, você vai ser... Se você ficar em cima do muro, essa é a realidade. O Culto de domingo, o cara vai pro culto de domingo e... O culto de domingo é uma coisa rasa, né? É uma palavra que é para acessar todas as pessoas. O discipulado já é uma coisa mais específica para tratar o nosso caráter, né? É para tratar o caráter. Atendimento personalizado. Isso. É uma aula particular, né? Com mais pessoas. Confronto. Sim, tem o pessoal, né? Com o Júnior eu fiz muito pessoal. Eu lembro dos confrontos. Isso que é... E é confronto pesado. Por quê? Porque eu era totalmente ao avesso do que a palavra falava que eu tinha que ser, né? Eu tratava todas as pessoas mal, não gostava de ninguém, não gostava nem de falar. E hoje, quando eu estou em qualquer lugar, numa célula, no discipulado, eu faço isso. Eu estar aqui falando é um milagre. É um milagre. E não sei se ele quer, eu vou perguntar, mas eu não sei se isso é querer. Então, assim, eu não sei se é algo que é extraordinário. Eu quero ser um discipulador. Então, assim, nós estamos falando do meu irmão. E precisava de salvação. E eu comecei a discipular. Eu queria. E outra coisa, e só ele teria acesso a mim. Igual ele fala uma coisa também. Cada um tem um mundo. Tem um mundo. Isso, tá bem? Cada um tem um mundo.
E a única pessoa que tinha acesso a mim era ele. Você não ia ouvir mais ninguém. Ninguém nem dava acesso, Bem discipulado. nem daria acesso. Você era um chatão assim. Imagina, nem a ele eu quis dar acesso, imagina a outra pessoa. Ninguém. Então E eu- ele era o único Ó, responsável. Eu lembro de uma pessoa que nos discipulava, a gente era de uma equipe, ele era também equipe também, e uma pessoa foi lá, começou a falar. E eu lembro do cara falando assim, blá blá, blá blá, blá blá. Eu falei, rapaz, cara, eu não entendia nada que ele falava. Ele falava blá blá, blá. Ele abria a Bíblia do versículo, assim, tá escrito aqui blá blá, blá blá, blá blá. Eu falei, rapaz. Então depende muito da pessoa querer também. Porque tem um monte de gente que fica no blá blá, né? Não, tem uma. Tem um monte de gente que fica sentado. Isso, não tá estudando nada. Tem a... Entendeu? Imagina Não sentar tá numa ali. mesa, colocar um prato, E você não comer, pô. ela paga Pra não o comer. valor e fica lá, esfria. Não tô nem com fome, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Entendeu? Você tem que saber o que você vem fazer no discipulado. É se alimentar de uma palavra exclusiva de Deus. E olha que legal. Deus separou essa palavra pra você. Ó, deixa eu falar só mais uma coisa. Tá vendo? Mas Não uma gostava Eu de gostava falar. de falar. Só mais uma coisa. Não, isso aí é muito importante. Por quê? Quando eu comecei a entender um pouco da palavra de Deus, ele começava a pregar, e aí, tipo, vinha mais uma revelação. Eu interrompi o discipulado pra falar o que eu achava. Só que eu achava normal. E ele não me repreendia por causa disso. É uma coisa muito louca. Ele não me repreendia. Ele falou, olha que coisa Que sensacional. milagre, ele tá querendo. Olha que coisa sensacional, é verdade, isso aqui. Aí, E hoje, como é que eu faço você falar alguma coisa? menina, tá louco? Falar, né? Você É um interromper- absurdo isso aí, então. Não, você interromper a palavra que está sendo dita para você falar alguma coisa que você acha, né? Vai lá depois, o discípulo falou, também tem isso aqui, é sensacional. Também. Tá, pode continuar, senão eu não vou parar de falar. Você ia ler o texto? Alguém, a minha mãe uma vez falou assim, você cortou a cabeça e colocou outra no lugar. Isso é história para depois. Olha lá. Em Lucas 12, nós aprendemos a respeito de que nós temos que estar prontos para servir e conservar acesa as suas candeias, manter o fogo. Então, assim, ó, estar pronto para servir. Eu acho que o discipulador, falando do discipulador, não só a ser discipulado, um discipulador precisa estar pronto a servir. Então, assim, ó, não importa a circunstância. Se alguém se aproxima, muito importante isso. O discipulador precisa saber da verdade. Então, se nós não soubermos da verdade a respeito da outra pessoa, ela nunca realmente será discipulada. Por quê? Porque nós precisamos ouvir para discernir também a ministração. É lógico, nós somos profetas do Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, tudo, mas o discípulo, ele precisa entender que ele precisa abrir o coração. Ele precisa entender que ele precisa confiar, e assim, hoje em dia é difícil. Então, existe uma ética, né, que deve existir entre os pastores, né, os discipuladores, onde você ouve, prega, direciona, fala a respeito da palavra de Deus e fica entre eles. Isso é algo que tem que acontecer. E hoje em dia, acho que falta um pouco isso, mas falta, nem estou falando de fora, acho que falta em mim, falta nos líderes, nós sermos fiéis a ensinar, ministrar, direcionar e estar entre nós. Então, se eu estou falando da verdade, porque como é que a pessoa vai falar a verdade se nós não trazemos confiança para ela, né? Então, assim, A primeira coisa que tem que ter Tem que é passar confiança. o você- discipulador, Como confiança. você falou, né? Você não conversaria com mais ninguém, Com mais ninguém. só ele, né? E o que eu acho incrível no discipulado, como o AP falou, gente, é só a palavra que ia conseguir fazer esse milagre na vida dele. Nenhuma opinião Estratégia. humana, nenhum conhecimento não tinha humano, estratégia. nenhuma filosofia ia conseguir transformar essa pessoa. Não, Então, não tinha, é só eu sou a cara palavra de Deus. trão da Bíblia. Não adianta. E Vai, quero Espírito também Santo. trazer um ponto importante que não é sobre dons, né? Você vai para a pessoa, você vai discipular a pessoa e você não vai olhar as qualidades, porque você não tinha nenhum.
Se ele olhasse pra você e falasse, cara, nem vou gastar Isso, não tempo vou nesse gastar cara, tempo. porque não vai sair nada de bom daí, cara. E hoje você prega, você tem equipe, né? O que eu mais acho incrível no discipulado é isso, gente, esse poder de transformação, né? De Deus não precisa de pessoas talentosas, ele precisa de pessoas que digam, eis-me Estão aqui, eu quero ser dispostas. tratado. E aí, como a Estejam P prontos para disse, servir. prontos para servir. Como a AP disse que é muito importante, a clareza. Você só vai conseguir ser tratado quando você joga para fora as suas debilidades para o seu discipulador. Não é para qualquer um. Você vai sair conversando, não. É para aquele que Deus colocou no seu caminho ali para ser o seu discipulador. E precisa ter essa transparência de jogar para fora. Eu tenho uma dificuldade nesta área. E aí E aí começa. você consegue tratar. Né? Começa a Nem é tratar. você, porque é o Espírito Santo que trata. E Jesus perguntava para as pessoas: o que você quer? O que está acontecendo com você? Ele não falava. Você precisa. Não, pô. E Jesus, Relacionamento, né? o próprio Deus perguntava para as pessoas. Sim, e a Bíblia fala que ninguém precisava falar nada para ele. Ninguém Ele precisava sabia. falar, mas ele perguntava: Só o que está o acontecendo? coração Essa pessoa precisa estar aberto. Tem que abrir. Porque não adianta, se você não abrir o seu coração, o Espírito Santo de Deus Não adianta nada. O que adianta Jesus ficar profetizando, descobrir tudo, só que você nem quer ouvir, você não quer ele. Não adianta nada. Então, exatamente. Então precisa se entregar, abrir o coração. E nós não temos duas chances, né? A nossa igreja, ela trabalha com discipulado, com célula, né? Temos os cultos, mas o discipulado é o mais profundo. Na palavra, não. No entrar no coração para tratar coisas específicas. E assim, ó, é necessário a verdade, é necessário você falar a verdade, às vezes se entregar. A palavra de Deus diz que, Jesus falando para os discípulos, se vocês perdoarem alguém, essa pessoa será perdoada. Se vocês não perdoarem, está falando do poder do discipulado. Você ia se abrir para o líder e ele iria direcioná-lo ao perdão, ao arrependimento, ao alinhamento. Segundo a palavra de Deus, você está preparado, e é nos céus e na terra. Isso é E muito para bom. mim, não sei se para todo mundo é assim, mas para mim é muito mais fácil perdoar as pessoas, entender as pessoas nas debilidades, porque eu era em todas as debilidades, amém? Todas as áreas da minha vida tinha debilidade. E tá escrito, quanto mais ser perdoado, mais você ama. Mais tá escrito? Então, quando as pessoas vêm, é normal, não tem problema. E as pessoas acham que você vai julgar. É. Eu ia perguntar disso agora. As pessoas elas acham que o líder vai julgar ela. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para direcionar e apontar o caminho que é Cristo. É só isso. Eu ia perguntar pro AP. Pela palavra de Deus, mostrar a verdade. É só isso. Justamente isso, quando existe uma tentativa de desistência do discípulo, né? Como os discípulos fizeram com Jesus, né? Abandonaram, negaram ele. Isso é muito difícil. Como foi, né? Com certeza ele demonstrou desistência, né? Como que foi essa parte, a sua visão nisso? Como que você enxerga, né? Quando um discípulo está fraco, passando por uma dificuldade, porque é um processo, né? A gente, até Jesus voltar, nós vamos ser discipulados. Sim. Como que você fez, como você faz, qual que é a sua visão em relação a um momento difícil de um discípulo, como o Júnior provavelmente passou também. Então eu acho que assim, com certeza na palavra de Deus, existe tempo para todas as coisas. Então assim, existe tempo de colher, existe tempo de plantar. Existe tempo para tudo. Então assim, ó, cada hora Uma fase. um discípulo está numa fase. E, assim, você precisa compreender, não estão todos os discípulos Você na mesma fase. matar, tipo, às vezes ele tá passando por um processo, você Que é o que ele falou, né? Eu vou, mas não vou pregar. Dentro de mim, falou assim... podia cobrar ele, cara. Amém. Você tá Então, numa fase de se aproximar. Porque se tivesse a cobrança, com eu não certeza. ia aguentar. Eu Então, não- assim, vou fazer o quê? Isso, senta aí. Eu sabia que a palavra de Deus ia... Ele não queria me ouvir, agora ele tá olhando pra minha cara e falou, eu só vou ouvir. Você já tava Beleza. feliz, né? Talvez já as consegui. pessoas em volta falam, nossa, mas esse cara nem se envolve. Aí você fala, meu Deus, mas ele que tá milagre. ouvindo. Já está. Ó, o discipulador, a primeira vez que ele me colocou para pregar no encontro com Deus. Rapaz. Boa. Que É certo.
Eu Todo mundo escrevi. ia reprovar, mas agora ele Não, tava... mas Todo mundo é eu reprovado, fui a galera reprovado. no fundo do tempo, A pessoa, vai vir e meu falar assim, Deus, ô, não é a tem última capacidade vez, né? nenhuma. Olha esse isso, Uma rapaz. vez vibrando. Ele Tem tem, gente que fala assim, eu ele tem tava da hora. problema. Ele tem problema, esse rapaz. Não é possível. Como Ô, que ele fala? Pra mim, você tava arrebentando, a galera chegou em mim e falou assim, ô, é a última vez, né, que ele vai pregar, né? Nossa, cara. Assim, ó, no encontro com Deus, rapaz. A célula eu já pregava assim, né? Ó. Blá, 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 blá. E quem convencia? O Espírito Santo. Aí eu entendi que o Espírito Santo já era. Não depende de mim. E um monte de gente chegando e falando, eu entendi agora. Eu falei, como é que esse povo entendeu o que ele fala? Ó, nesse encontro com Deus, esse é o discipulador. Acreditar sempre. Sempre acredita. É. E disso eu sempre acredito no meu discípulo. Você vai conseguir, você vai conseguir. Porque se eu conseguir, você isso. consegue. Entendeu? A maior oferta que já teve no encontro com Deus foi quando eu preguei. Verdade. Eu li. Eu li tudo. A oração, estava escrita a oração. Pai, vó, tia, não está escrito lá. Tão nervoso que E eu ele estava. falou pra mim, mas eu vou ler. Impossível. Eu falei, não importa. Você tem que ir lá e fazer o que tem que fazer. E feia. Esse é o negócio. Escutou. Entrou. Praticou. Já era. A palavra está escrita, vem? Você tem que ler. Praticar. Quem convence as pessoas? É você? Não. Então, falando de capacidade, né? Não Não, então não é algo exclusivo de alguém. Então todos podem ser Todos podem. discípulos. Não é todos podem algo ser. sobrenatural, alguém que recebeu um dom chamado a capacitação. Não. Qualquer pessoa que se aproximar. Tem gente que fala pra mim, ó, eu não acho que todos foram chamados para pregar. Boa, isso aí. Eu acho que todas as pessoas foram chamadas para ser como Cristo. Ser filho de Deus. Para ser filho de Deus. Ser como Cristo. Quando foi que ele não pregou? Quando foi que ele não se importou? Então, maior amor tem aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vai dar a vida como? Como Jesus deu na cruz? Se entregar à morte? Sim, mas dar a vida é entregar a sua vida, o seu tempo para a pregação. E assim, mas eu não sei pregar. E aí, quando você entrega a sua vida, você está dando a vida pro outro. Quando ele falou para mim, eu não sei pregar. Eu falei, lê. Tá pronto já. E assim, é igual uma plantação, né? Quando você planta uma semente lá, o outro dia já tá o fruto lá? Exatamente. Não, pô, vai nascer, vai germinar. E ó, no Antigo Testamento, no templo, eles liam o que estava escrito pro povo. Não tinha nem interpretação. Era assim, ó, eles liam e todo mundo ouvia, fechava e acabou. Ó. Maravilha, é a palavra de Deus, a reverência. Que hoje em dia a galera, não, olha a omelete que os caras têm. Não, você vai falar, Lucas 12. Isso eu já sei o que foi falado. Eu já sei, já. Vai falar de novo disso aí? A palavra é viva e eficaz. Cada vez que você a escuta, ela faz uma coisa com você. Ela muda um pouquinho, vai mudando de pouquinho em pouquinho. Eu acho que todas as pessoas tinham que se entregar no discipulado e a serem discipulados. Todas as pessoas. Uma coisa que aconteceu comigo, né? Não foi uma coisa instantânea. Demorei anos sendo tratado, e ainda vou continuar até eu morrer, melhorando, né? É uma escada. Eu entrei no discipulado lá, eu não sabia nada, né? E aí deixei escutar, né? Deixei ser discipulado, e aí você vai crescendo na fé. E a fé faz o quê? Transformação dentro, cara. Começa a transformar, começa a mudar a sua mente. E aí você vai tratar uma pessoa mal, você lembra do que o seu líder falou. Você escuta a voz e fala, não posso falar mais isso, cara. Jesus falou isso, né? Que eles iam lembrar. Não posso mais fazer isso. E aí você vê dando fruto. Aí isso é o fruto. Você escuta, você trata alguém mal, você xinga alguém no trânsito, você fecha alguém, você tem uma atitude estranha, na hora você escuta, até quando você vai ficar assim, né? Você já tá mais nessa etapa. É isso que vai manter a pessoa, por exemplo, quando os discípulos se aproximaram de Jesus, foi por uma motivação. Nossa, será que ele não é aquele que a gente cresceu ouvindo do libertador? Não será que é esse? Então eles tinham uma motivação. Você, no início, talvez tinha uma motivação nele.
cara, é meu irmão, tal. Mas depois isso passou essa motivação. E aí entrou a verdadeira motivação que te faz manter. Eu entendi Você que não precisa mais dele. Ô, AP, você não veio mais aqui em casa. Isso. Então, você chegou esse nível, assim, né? Então, fala um pouco dessa transição de dependência dele e totalmente dependente de Jesus, a ponto de você não... Se tiver, a gente pode ficar meses fora, mas ao mesmo tempo a gente sente que a gente está unido, né? Porque já passou essa fase, agora a gente é dependente Maturidade de cristã. Jesus, né? Que você um pouco falou sobre a palavra tá dentro. Isso é uma coisa muito louca. Quando aconteceu na minha cabeça, parece que virou a chave. Virou a chave. Já não preciso mais dele, obrigado agora. Não, nem que eu tinha que ser igual. Porque se eu fosse igual, né, eu ia conseguir realizar as mesmas coisas, né? Paulo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu queria ser igual a ele, não a Cristo. Por quê? Porque eu conhecia muito mais ele do que Cristo. Ele é mais próximo. Eu não conhecia Cristo, eu conhecia muito mais ele do que Cristo, entendeu? E aí, eu falei, não, eu preciso ser igual a ele. Top. Porque ele chegava nos lugares, todo mundo ficava... Transformava o ambiente. Eu já tinha pregado sobre isso. Você tem que ser um termostato. Não... Qual é a outra palavra? Um termômetro. O termômetro só mede a temperatura. Ele vai para a temperatura que está. O termostato traz para a temperatura que ele quer. Define a temperatura que o ambiente tem que ter. E o apóstolo sempre foi um termostato. Dependente do ambiente. Não importa o ambiente que ele estava, ele ia e fazia todo mundo chegar naquele ambiente que ele queria, né? Na temperatura do Espírito Santo que queria. Entendeu? Eu falei, eu preciso disso. Quero ser. Aí ele foi pra Colômbia. E acho que antes dele ir pra Colômbia, eu falei assim: ó, eu vou conseguir chegar aonde você tá. Que top, cara. E aí foi meio que retirado. Aí foi esse momento que agora eu vou. Igual Jesus com os discípulos. Jesus foi retirado e falou: agora é vocês, cara. Ele ia literalmente passar o legado, né? É espetacular isso. E não é de uma hora pra outra. As pessoas acham que as coisas é igual pastel. Não tem que ter pressa. Não tem que ter pressa nenhuma. Cada um tem um tempo, né? Cada um tem Cada um tem um tempo completamente diferente do outro. Foi impressionante. Porque se eu me espelhasse nas outras pessoas que estavam já estava até na frente de vocês, meu Deus. Não, nunca. Vi o Bispo Lu pregar, o Evandro orar, os caras. Não é pra mim. O Márcio pregando, falando. Como é que eu vou fazer? Eles oravam, parecia que ia descer o céu. Você ia. Né? E aí, antes dessa pregação do encontro, o Luciano era o líder na intercessão, e aí ele pregou pra mim, né? Falou assim, essa ministração que você vai pregar é a coisa mais importante na vida das pessoas. É a vida financeira, e blá, blá, blá. Eu falei, rapaz, é oração, cara. Vou falar o que lá agora? E eu falei... Isso é importante, mano. Não se comparar com ninguém. Eu se comparar nunca... com você mesmo. Eu tinha que superar os meus limites, não o limite do outro. Porque eles já eram, eles superavam deles. Como ele estava vibrando pelo seu progresso. Ele não estava te comparando com... E é assim, ó, galera, uma coisa muito importante. Eu sou bem resolvido com isso também. Então assim, cara prega muito, mano, ora muito. E eu não tenho problema com isso. Então assim, é a maneira que a pessoa prega, a maneira que a pessoa aprendeu a multiforma a orar, de Deus. Exatamente, eu respeito muito, eu acho bonito isso, é legal. É assim, eu não acho que ela tem que mudar, ser que nem eu. Por quê? Porque eu sou simples, eu oro simples, eu ensino simples, eu ensino pouca coisa, eu não sou de abrir a Bíblia, sair derramando, eu derramo um pedacinho, espero que todos comam aquele pedaço de bolo. Por quê? Tranquilo, porque eu sou assim. Então assim, tem gente que derrama e, mano, é muito louco, eu gosto. Então assim, nós temos até discípulos que é extraordinário, mas é o jeito dele. Eu acho que cada um tem uma maneira. Então assim, eu sou apóstolo, tenho vários discípulos, pastores e bispos, e eu não tenho nada demais. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. É o simples. A simplicidade da palavra de Deus, Então assim, não precisa ser uma homilética maravilhosa, um cara que fala bonito, não, tem que falar a verdade. Nós estamos falando da verdade.
que tem poder. É a palavra de Deus. E, Palavra de Deus. AP, quando os discípulos chegam em Jesus e falam, perguntam, e nós que deixamos tudo, né? E Jesus fala, então qual que é fala pra galera, qual que é o benefício, quais são os benefícios de se tornar um discípulo, de ser um discípulo de Jesus? Sim. Galera, criar esse anseio de, além da transformação de vida que atinge todas as áreas, né, Júnior? Financeira, cara, casamento, Ó, empresa. antes dele falar, eu vou falar. Porque assim, ó, Eu não gostava de falar. como eu era muito estranho, né? E assim, como foi transformando, cada área da minha vida foi pegando, Envolve tudo, mexe tudo, né, Júnior? esse é o negócio. A alegria vem, cada transformação, você fala, meu Deus, olha como eu era. Aí você vê que você não era alegre, você não era feliz, era uma farsa. É. Era só uma farsa. Você tinha uma felicidade momentânea ali, mas era só uma capa, né? Parece o povo no Instagram hoje, né? Você vê todo mundo feliz. Eu nunca vi tanta gente feliz. Aí você conversa com as pessoas, mas tá acontecendo isso na sua vida? Mas parece que é só felicidade, só risada. Aí o casamento todo destruído, uma foto lá, ai meu amor, minha vida, minha vida entupida. E aí você vai lá ver conversar com a pessoa mesmo, Não é. pra que separar? É uma mentira. Vivem uma mentira disfarçado de verdade. Eu acho que é esse o benefício do discipulado, Esse é o né? benefício. A realidade. Então, assim, ó, viver a verdade. Então, assim, ó, eu como discipulador, eu me converti faz 22 anos e como discipulador, ensinando, tendo a responsabilidade da igreja, tendo a responsabilidade de várias pessoas, ter que ensinar. Às vezes a gente perde também o nosso eixo, o nosso foco. Você começa a ensinar, eu mesmo vivi isso, ensinar e tal, e para de olhar para dentro. Foi, inclusive, uma coisa que eu tô pegando ultimamente, né? Vigiai, olha para dentro. Então, assim, ó, ser discípulo está em seguir alguém, ter um mestre. Nosso mestre é Cristo. Então, quando nós nos tornamos discipuladores, nós precisamos nos mantermos prontos para servir, mas com a lamparina acesa, o fogo do Espírito Santo de Deus aceso. Então, assim, os benefícios do discipulado nos lava, nos prepara. Então, assim, ó, nós temos uma vida financeira maravilhosa, o Senhor nos abençoa. A Bíblia diz que, em Mateus 6, que Ele sabe o que nós precisamos e não vai faltar nada. Os discípulos, ele foi extremamente ali, trazendo segurança. Não leve 2 capas, não leve sandália. É impressionante como ele fala que ia suprir. Então, assim, supre, sempre supre. Família, vai te abençoar com família. Vai com cura, vai curar. Mas o que realmente nós conquistamos ali e que vale tudo é a nossa salvação. Então, assim, é a eternidade. Então tem que tomar cuidado com todo esse mover de discipulado, porque assim, ó, nós precisamos disso para estarmos alinhados para o último dia. Então o discipulado, ele traz uma certeza ali de salvação, porque nós conhecemos, e assim, o discipulado aqui não é só ensinado, é ensinado e cobrado. Então, cobrar, cuidar do coração, mostrar o caminho e pegar na mão e levar para o caminho. Por quê? Porque o último dia está chegando e é fato de que através do Senhor, do discipulado de Cristo e todos os seus ensinamentos, nós vamos combater o bom combate, guardar a fé e chegar na eternidade. Eu acho que o tempo já foi, mas a gente tá... Só mais uma coisa, só mais uma coisa. Claro, Eu não falava muito, agora eu falo um pouquinho mais. Antes ele fala mais. Ó, mais uma coisa, não vai cortar não. Quando o discípulo tem os ouvidos prontos para ouvir o líder, né? Tá isso lá, onde se você concordar com outra pessoa, ali vai acontecer, né? Mateus 18. E tem gente que não acredita em cobertura espiritual, né? Fala assim, isso é bobagem, isso não existe, não parece isso na Bíblia, né? Cobertura espiritual. Só que, quando você faz uma direção, né? Executa uma direção do seu líder, acontece, o céu abre para você. Assim, o Elias, O céu abre. ele fala que ia acontecer segundo a palavra. Esse é o negócio.
Os discípulos têm que entender que o líder está ali para ajudá-lo. Né? Igual o pastor Felipe falou assim, não, o seu líder acorda, hoje eu vou prejudicar meu discípulo. Não, ele está pronto para te ajudar. Tô com a Yara aqui, ó. Para te direcionar para o alvo, né? Para o melhor da sua vida. Também agora pode finalizar. Tô com a Yara ali na câmera ali. Eu nem falei, pelo menos eu falo, a Yara que tá trabalhando com a gente aqui hoje. Obrigado, Yara. Você é sensacional. Obrigado. Né, e pegando o gancho do que o AP falou, nós precisamos de pessoas, nós precisamos. É muito fácil nós voltarmos. É muito fácil o Bispo Júnior voltar a ser a tranqueira que ele era. A carne, a alma te puxa para quem você era. E aí, por isso que a necessidade do que ele falou da constância, da santidade e santificação, de até Jesus todos os dias é uma guerra, necessário. É uma guerra interna para você não voltar ao que era. Porque se você não vencer essa guerra, você volta ao que era. Imagina o pior, né? Porque João Batista queria ver se ele era o Cristo ou não. Ele ouviu o céu abrir, ele ouviu a voz do Pai falando que era o Filho amado. Ele ficou tão longe que ele já não sabia mais. Ficou com dúvida. Esse é o poder do discipulado. É isso. Se você não for constante no discipulado, é isso que acontece. Será que é verdade? Será que é verdade? Aí você começa a criar dúvidas. Será que isso é verdade? Será que é tudo isso mesmo? Só que você já viveu um monte de milagre. Você já viu as coisas acontecerem e você depois... será que é isso mesmo? Será? Você começa com dúvida. Você citou o Tomé esses dias, né? O cara viveu um monte de coisa. Você não vê. Se eu encostar se eu tocar na ferida. Só vou acreditar se eu tocar. Um monte de coisa de aleijado, cura, ressurreição. Então, galera, você que está nos ouvindo, aproveite a oportunidade. Eu acho que esse tempo que nós temos acessibilidade de homens de Deus, cara, esse privilégio que você tem de chegar no Bispo Júnior e ter esse acesso, sabe? Nós tivemos a experiência de outras igrejas, nós conhecemos outras igrejas através dos serviços, né, de acústica. A gente conhece muitas igrejas e pessoas que não conhece o poder do discipulado, porque não foi ensinado, e aí logo não vai ensinar os seus discípulos, e aí os discípulos não têm esse acesso para o pastor, não tem essa oportunidade de difícil com essa dificuldade. Então você aproveite essa oportunidade, não perca tempo apenas experimentando superficialmente o evangelho. Quando você começa e você dá ouvidos, como o bispo falou, ao discipulador, você começa a ser transformado e aquilo impacta todas as áreas da sua vida. O foco aqui era o Bispo Júnior, mas, cara, a minha vida foi transformada em todas as áreas, tudo através do discipulado. Então, não perca esse seu tempo, valorize o seu líder, valorize esse tempo de discipulado e mergulhe para essa transformação, porque todo mundo precisa de transformação. Não se engane. Tem valor. Como tem valor ter pessoas que querem ouvir, querem direcionar, querem... Gasta o tempo, né? Tenha reverência pela palavra. Você gastou na sua vida por ele? As horas, né? Nós precisamos dar valor para as pessoas que estão disponíveis em nome de Jesus para conversar, direcionar, dar um abraço. E é literalmente um abraço, abrir a palavra de Deus, mostrar o caminho e... caminhar junto. Aí você ouvir e falar, é isso aqui, esse é o caminho, segue. Você vai prosperar em tudo. Discipulado, poder do discipulado. Coisa boa, né? Bispão, obrigado por compartilhar. Estamos aí. Compartilhar e lembrar de novo, né? Eu acho que isso é muito bom, né? A gente lembrar da onde... Às vezes a gente esquece por causa da correria, a gente fala, rapaz, tenho que agradecer a Deus. Que a gente lembra de novo o processo, né? Você nunca pode esquecer a tranqueira que você era, cara. Você nunca pode esquecer. Porque se você esquece a tranqueira que você era antes de Cristo, você não vai dar valor pro seu líder, você não vai dar valor pra palavra, você não vai dar valor para Cristo. Porque foi através do líder, da palavra de Cristo que você foi transformado e você é quem é hoje. Verdade. É isso. Gente,
Glória a Deus, fui muito edificado. Espero que você aí que está nos ouvindo seja também edificado. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, compartilhe com mais pessoas para ouvir e ser ministrado desse momento precioso com a palavra de Deus. Aqui o que nós tivemos foi um discipulado, mesa, tempo de olho no olho, de comunhão, de família, de ser claro, transparente, e com isso vem a transformação do discipulado. Então, agradeço o Bispo Júnior, a P, sempre aí. E ó, uma coisa, não se esqueçam, né? Do quê? De uma coisa que muitos de nós perderam o valor. O quê? Você que já não tá fazendo nada aí, tá escutando isso aí agora, esse podcast, pega aí e compartilha o link com as pessoas que você gosta, que você ama. O link do culto, meu querido, você tem que compartilhar também. Tá chegando a Vívaros. Manda para todo mundo que você conhece. Aquelas pessoas que você quer atingir, porque é o seu mundo, não é o meu, não é o do apóstolo, não é o do pastor. Nós temos acesso, você que... Nós não temos, é você que tem acesso. Então, pega esses conteúdos e começa a mandar para essas pessoas, para elas serem atingidas pelo mesmo amor que me atingiu. Amém? É isso. Eu queria agradecer a alguns líderes maravilhosos que derramaram muita palavra, muito conhecimento na minha vida. Primeiro foi o pastor Eduardo Patriarca. Me ensinou muita coisa. Deus usou muito a vida dele para me ensinar. Thiago Pires me ensinou muito também. Márcio Munhoz, pastor Márcio Munhoz. Apóstolo Seban também me ensinou muita coisa. Apóstolo Jairo, meu Deus do céu. Foi muito abençoado. E o apóstolo Eric, que nós caminhamos juntos, que nós sempre estamos juntos e é muito importante, o momento do discipulado. Você precisa ter momentos de clareza com Deus através do discipulado. Queria agradecer a todos que eu comentei agora, pois todos eles me ensinaram muito, derramaram muito na minha vida e hoje posso experimentar coisas extraordinárias em Deus por tudo que fizeram por mim e me ensinaram, investiram tempo. Obrigado a todos vocês, em nome de Jesus. Quero aproveitar e agradecer o meu líder também, o Papê. Obrigado aí por toda a discipulada, né? Todo o tempo dedicado, tudo que eu venho produzir hoje através da transformação do discipulado. Então, tenho que ser grato em tudo que eu faço, tenho que ser grato a quem transformou. Então, é isso. Obrigado, bate-papo maravilhoso, edificante. Então, que Deus abençoe vocês que estão aí. Não se esqueça novamente, se inscreva no canal, curta, compartilhe, para que nós venhamos abençoar mais pessoas. E toda semana tem podcast novo, tem uma palavra abençoada. Então se inscreva para você estar acompanhando e ser edificado junto com a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês e não se esqueça, o Ministério Ser Filho ama cada um de vocês. Deus abençoe.